Hoje iniciamos o programa Tagarelando com Rose Gomes. Traremos para vocês assuntos variados. E hoje não poderia faltar algo que é tabu na sociedade. O assunto de hoje é fibromialgia. Você sabe o que é fibromialgia? Vamos saber o dia a dia das pessoas que têm fibromialgia. Fibromialgia tem cura? Qual o tratamento? O que causa? A maior luta de uma pessoa com fibromialgia. Hoje nós abordaremos o assunto com tudo isso. E venho chamar logo vocês para se inscreverem no canal. Logo dá aquele legal e já ativa o sininho. Sintomas da fibromialgia. Parece até brincadeira. Parece até algo de uma pessoa com hipocondria, mas não. A fibromialgia atinge várias áreas do corpo. Dentre elas, como a gente vê aqui, torcicolo, a síndrome do intestino irritado. Dentre elas, enxaqueca. Você se identifica com isso? Temos também o sistema reprodutor feminino, né, como é que podemos dizer, uma irregularidade. Dentre outras coisas que causam sintomas de fibromialgia, até confundidos com outras doenças, mas quando somados, chega-se ao diagnóstico de fibromialgia. Fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta a musculatura, causando dor por ser uma síndrome. Essa dor está associada a outros sintomas, como fadiga, alteração do sono, distúrbios intestinais, depressão e ansiedade. E acomete 2% da população mundial, 10% da população brasileira. E lembrando que a cada 10 pessoas com fibromialgia, 9 são mulheres. 9 pessoas dentre 10 são mulheres. Ou seja, essa síndrome acomete mais mulheres do que homens. Qual é a causa da fibromialgia? Muitos pesquisadores dizem que não tem uma causa fixa, né? Uma causa certa, né? Mas outros já dizem que o quê? Pode surgir de um trauma, pode surgir da perda de um ente querido, dentre tantos. Então, como muitas das doenças reumatológicas, presta atenção nisso, a fibromialgia não é algo da depressão. A fibromialgia é uma síndrome. Ela é particular, ou seja, ela é uma doença reumatológica. Lógico que acomete nos fibromialgicos, geralmente 25% tem a depressão. O que não quer dizer que a fibromialgia é uma depressão, não. É uma doença fibromiálgica. É uma doença reumatológica, retificando aí, reumatológica. A fibromialgia não tem suas causas e mecanismos totalmente esclarecidos. O que sabemos é que a pessoa tem fibromialgia e possui maior sensibilidade à dor. E isso tem relação com o centro de dor no sistema nervoso. Desta maneira, nervos, medulas e cérebro fazem que qualquer estímulo doloroso seja mais intenso. Vou dar um exemplo. Eu dou um beliscão, uma pessoa normal. O mecanismo transmite para o cérebro a informação da dor, só que aí ela inibe, pela intensidade, ela inibe. Se for pouco, não chega a doer, chega a ser digamos que uma sensação de carinho. Já no paciente com fibromialgia, essa intensidade é multiplicada. Ou seja, qualquer coisa, às vezes um abraço, às vezes um toque, às vezes uma cócega, que para a pessoa que está fazendo acha que é algum carinho, não. A pessoa com fibromialgia sente dor. Por quê? Porque o mecanismo multiplica e não informa ao cérebro que aquilo ali é um carinho. Ele multiplica a dor. É importante realizar exames de check-ups na periodicidade solicitada pelo médico para avaliar possíveis doenças e riscos. Geralmente, quem tem fibromialgia, no começo por não entender, porque cremos que a pessoa só vem a conhecer a fibromialgia depois que ela é acometida ou que tem alguém conhecido
Mas antes disso, a própria pessoa se vê envergonhada. Por quê? Porque sente vários sintomas e tem vergonha até de dizer que está sentindo dor. Enxaqueca, a visão também é deturpada, o sono, alguns dormem demais, outros dormem de menos. Tem o intestino irritado, dentre outras coisas. No tempo frio, ele sente o frio 3 vezes mais, 4 vezes mais. Principais pontos de dor. Existe uma escala, viu, gente? Existe uma escala para esses pontos de dor, que pode ser utilizada na avaliação clínica com pessoas suspeitas de fibromialgia. Dentre elas, a cervical, o tórax, o abdômen, o dorso, a lombar, a mandíbula, até a mandíbula, o ombro, o braço, o antebraço, o quadril, a coxa, a perna. Parece algo até de brincadeira, né? Mas não, tudo isso se torna, por quê? Uma síndrome. Por que a fibromialgia é uma síndrome? Porque ela está associada a várias doenças. A várias doenças. Só que o problema da pessoa com fibromialgia é que toda e qualquer doença é multiplicada a dor. A sensibilidade é maior. Os sintomas são muito variáveis em aparecimento e intensidade. Entretanto, alguns critérios de diagnóstico podem auxiliar na suspeição clínica. Se você sente dores há mais de 3 meses em toda ou qualquer parte do corpo, presença de pontos dolorosos na musculatura, são 18 pontos pré-estabelecidos. O que não quer dizer que se você não tiver esses 18 pontos, não quer dizer que você não esteja na síndrome. Antigamente, para poder dizer que o paciente tinha fibromialgia, tinha que atingir os 18 pontos. Mas hoje não. A ciência já traz o seguinte: dentre esses 18 pontos, tem pessoas que acometem 15, tem pessoas que acometem 10, estão dentro da síndrome. Alteração do sono, a fadiga, o quadro de depressão e ansiedade, mais uma vez falando que a fibromialgia não é um quadro depressivo, não. Mas na fibromialgia, o paciente com fibromialgia tem ansiedade. E 25% de 100 pessoas, 25% também desenvolvem a depressão. Alteração do hábito intestinal, alterações cognitivas, como falta de memória ou concentração. É o quê? Esqueci. A falta de concentração é imensa. E quando o paciente não trata, às vezes ele passa anos. Tem gente que com meses que vão ao médico, meses, ele já tem o diagnóstico, mas tem pessoas que passam anos, pessoas que passam 5 anos, pessoas que passam 10 anos sofrendo e não sabem que tem essa síndrome. Uma pergunta. A pergunta que não quer calar. Fibromialgia tem cura? Você sabe me responder isso? Manda aí para eu saber e poder responder a sua pergunta. Não. A fibromialgia não tem cura. Mas, entretanto, tem tratamento. Tratamento para que alivie as dores, para que alivie o cansaço. Medicamentos. É um tratamento, na verdade, multidisciplinar, onde vários profissionais trabalham em conjunto para proporcionar o bem-estar do paciente com fibromialgia. Isso controla os sintomas e restabelece a qualidade de vida. Ou seja, ainda não tem cura, mas tem tratamento com medicamentos, com exercícios, com tratamentos. O paciente com fibromialgia chega a estabelecer uma qualidade de vida. Outra pergunta que não quer calar. Como é a dor da pessoa com fibromialgia? A dor pode ser muito variada.
formiguinhas no corpo, outro como se tivesse recebendo agulhadas, outros como se tivesse recebendo choques elétricos. Então é um sintoma subjetivo, ou seja, nem todo paciente com fibromialgia vai sentir a mesma coisa. O formigamento, o agulhamento, os choques, cada uma na sua especificidade tem uma forma de dor. Por isso que antigamente só eram tidos como pacientes de fibromialgia aqueles que atingiam todos os quesitos. Mas hoje não. Alguns que chegam a 40% dos quesitos já estão na síndrome da fibromialgia. O que leva a pessoa a ter a dor, a ter dor na fibromialgia? Como eu já tinha dito antes, no organismo de uma pessoa normal, nós temos um mecanismo que controla a dor. O exemplo que eu utilizei foi a questão do beliscão. É um exemplo. Ou se, assim, um paciente que tem a fibromialgia, geralmente você sente uma coceira, você vai coçar o corpo. Vou usar o exemplo do beliscão. Eu chego, te dou um beliscão. Pronto. Isso vira um estímulo que vai pelos nervos que são estradas. E esses nervos levam a dor para o cérebro, ou seja, ele faz um caminho para o cérebro. Aí o mecanismo trata de dizer que aquilo ali não é uma dor, que apenas ele leva a intensidade, a informação da intensidade da dor. Ou seja, funciona como um filtro. Como um filtro, você tem um estímulo, certo? Nos nervos, e o mecanismo leva para o cérebro a intensidade. Ele controla a dor. Já no caso do paciente com fibromialgia, não tem esse mecanismo, não controla. Ele não tem esse filtro, ele simplesmente leva, como vimos, que ele leva de uma forma inadequada. Ele funciona de forma inadequada. Ele funciona como amplificador da dor. Onde uma pessoa normal sente uma intensidade que às vezes não chega nem a sentir a dor. O paciente com fibromialgia, por sua vez, sente a dor e intensificada, né? A pessoa que tem fibromialgia sente a dor amplificada. Existe um aumento do transporte de informação de dor para o cérebro. São muitos paradigmas para as pessoas de fibromialgia. E tem um tabu muito grande, né? Tem ainda uma luta muito grande para ser vencida, porque tem que haver o companheirismo, tem que haver a informação, tem que haver a participação da informação. Ultimamente, os profissionais têm chamado os familiares, pessoas presentes, para que saibam, para que se informe, para que não torne a vida do paciente com fibromialgia uma tortura, porque na verdade já tem, né, a sua tortura diária, mas o fato de não conhecerem e sempre estarem preconceituando torna ainda mais a vida do paciente com fibromialgia uma tortura diária, como já se diz. Vamos para os tratamentos, que são vários. Como disse, não tem cura, mas tem tratamento. Remédios, vamos falar logo dos remédios. Os analgésicos, retificando, analgésicos e anti-inflamatórios. Como o paciente sente muita dor, então o profissional passa um analgésico. Pode ser o ibuprofeno, pode ser o cetoprofeno, mas isso só com prescrição médica, com acompanhamento, porque tem pessoas que se automedicam. Não, isso é com acompanhamento. Então, tem analgésico e anti-inflamatórios, como já disse, não hormonais. Se não passar, o próximo passo, não que o paciente com fibromialgia tenha depressão, mas o próximo passo é o antidepressivo, que melhora os neurotransmissores. Mas se ainda assim não passar, são passados os antiepilépticos. A pregabalina e a gabapentina.
ou seja, numa intensidade, porque no caso a pessoa com fibromialgia, nem sempre vai ser o mesmo medicamento que vai servir, como toda doença, como toda síndrome, né? E sim, ela é uma doença, uma síndrome, gente. Ultrassom e laser não é em todo canto que pode ser, mas tem ultrassom e laser que podem ser usados nas mãos, que são extremidades importantes para quem tem fibromialgia. Esse é novo, não é em todo lugar, só nos grandes centros médicos que tem o chamado estimulação transeletromagnética cerebral, que é uma máquina que é acoplada no cérebro, que vai dinamitar, né? Que vai enviar raios eletromagnéticos que vão estimular os neurônios. E essa estimulação do cérebro fará nosso cérebro funcionar melhor, tirando a dor. Mas só existe nos grandes centros médicos do Brasil. O que não quer dizer que não tenha que ser com prescrição médica. Isso não é a cura, é só a melhora da dor. Tem gente que faz acupuntura, exercício físico, que hoje, para o paciente de fibromialgia, o mais importante é o exercício físico. Sendo que assim, é até difícil, né, para o paciente com fibromialgia, mas é a melhor saída. Porque se fosse entregar, na verdade, a fibromialgia aumenta com o sedentarismo. E o exercício físico é um parceiro, né, nessa melhora. Ir regularmente ao psiquiatra e reduzir o estresse diário. É uma coisa até complicada, né? Mas reduzir o estresse diário. Tem o dia da conscientização da fibromialgia, dia 12 de maio. 12 de maio é o dia da consciência da fibromialgia. Não se cale diante da dor. Conscientize a família, porque é muito importante para o seu bem-estar. A dor não é imaginária. Não é imaginária. O quanto antes você procurar um médico, melhor para o seu bem-estar. A fibromialgia é uma síndrome própria, não é depressão. E, entre outras, tem exames. Na verdade, a fibromialgia é descoberta não através de exames. Dizem desse jeito, então é um diagnóstico incerto. Não. Porque os reumatologistas, os neurologistas, os profissionais da área já têm uma forma certa de identificar e diagnosticar a pessoa com fibromialgia. Mas o importante é ir ao médico, é fazer exercício físico, é tomar os remédios para que tenham uma melhor qualidade de vida e sempre estar se informando. Esse foi o nosso assunto de hoje sobre a fibromialgia. Se você gostou, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha, manda aí a sua dúvida que a gente vai estar respondendo tudo sobre a fibromialgia. Posteriormente estaremos também chamando alguém para participar do nosso programa que tenha a síndrome. E desde já convido para ser membro do canal. Já deixo o Pix do programa para que a gente possa evoluir nos assuntos, para que a gente possa trazer participantes e poder dar um melhor programa de qualidade. Vai, se inscreve. Vou te dizer o Pix, anota aí, CPF 041 699 15488, CPF 041 699 15488. Não temos distinção de valor, mas faça aquela doação e faça esse programa se tornar aquele programa de informação para você que vai trazer assuntos variados. E na próxima segunda estaremos aqui novamente ao vivo. Estaremos ao vivo. Se inscreve, compartilha. E foi um prazer estar hoje com vocês no Tagarelando.